Para começar essa entrevista, o que faz esse broker na nuvem federal? Luiz, eu que te agradeço, obrigado pelo convite. Para a gente é um prazer poder estar prestigiando aqui o teu blog e falar de um assunto tão relevante, né? Essa modernidade, essa evolução que foi trazida em termos tecnológicos para o governo brasileiro. Tem um dado que eu gosto de compartilhar, assim, é um contrato único no mundo. Nenhum outro governo no mundo foi capaz de criar um instrumento de contratação tão complexo e, ao mesmo tempo, com tanto valor de retorno para o governo e, consequentemente, para a sociedade, quanto o que o governo brasileiro fez num trabalho liderado pelo Ministério da Economia, mas que tem diversos de gestores, cabeças pensantes para ter chegado nesse modelo. Nenhum governo no mundo consegue contratar vários provedores de serviços de nuvem de qualidade global, como o que se efetivou através do nosso contrato, através de um único broker, abrangendo todas as disciplinas tecnológicas que estão contempladas ali dentro. Então, isso aqui, primeiro, é um elogio, é um comentário que nós, como cidadãos, a gente tem que se orgulhar de estar vivenciando, de estar passando por isso. É mais um dos exemplos que o governo brasileiro consegue realmente entregar serviços de tecnologia de ponta, de vanguarda e pioneirismo no mundo, né? Como tantos outros casos aí que a gente sabe que o Brasil já foi protagonista. O papel do broker que você questionou, isso é uma evolução de uma primeira contratação que foi feita pelo Ministério do Planejamento, antes do planejamento se fundir a Fazenda e criar o Ministério da Economia, junto com outras pastas, né, que foram fundidas juntas, onde houve a primeira contratação de serviços de nuvem em larga escala pelo Ministério do Planejamento. Naquele momento, um modelo ainda one-to-one, né, uma contratação para um provedor. No caso, a Amazon, que fez um grande trabalho de modernização de alguns órgãos do governo federal. Essa evolução, que é o que nós chamamos de contrato versão 2, né, onde trouxe o conceito do broker e do multi-cloud, o principal ganho do governo nesse modelo é de uma independência tecnológica. Tá? Nuvem, por si só, já prevê que você adote padrões de indústria, que não tenha o que, indo aqui um pouco mais técnico no discurso, o que chamam de lock-in, né? Ou seja, uma amarração a um padrão tecnológico de uma empresa só. Isso aconteceu desde que tecnologia é tecnologia, desde os primeiros data centers, né? Que é uma amarração a um padrão que faz com que você fique naquela dependência de um fabricante durante anos, durante décadas. Isso não é bom. Isso não é bom para o gestor, isso não é bom para uma instituição, não é bom para ninguém, não é bom para um governo, né? Então, a nuvem por si só tende a trabalhar com padrões da indústria e padrões independentes, onde você possa flutuar entre diversos provedores de nuvem. Isso é uma das essências da criação do conceito do cloud computing. Mas, na prática, não é tão fácil assim. A partir do momento que você tem uma carga que rodava num sistema tradicional, dentro dos servidores, dentro dos data centers, e aquilo migra para uma nuvem, isso gera um tipo de amarração, um tipo dependência é uma palavra muito forte, eu não quero chegar até aí. Então, ter a possibilidade de usar várias nuvens para que você tenha sempre uma competição saudável, que você use o melhor de cada um dos provedores, sem dúvida é o melhor modelo para qualquer tipo de organização do setor público ou do setor privado, né? E aí que entra o broker, de fazer com que você tenha essa independência, essa capacidade de flutuar entre os provedores, mas com uma orquestração, com uma coordenação, com uma arquitetura tecnológica que faça sentido. Então, hoje o nosso papel passa por isso, de ser uma empresa, um advisor, né, um conselheiro das organizações e, ao mesmo tempo, um orquestrador, de fazer com que essa arquitetura seja independente. O nosso contrato, isso é uma informação pública e você, inclusive, já veiculou isso no blog, a gente trabalha com a Amazon, com o Google e com a Huawei. Então, nós temos a missão de identificar quem é o melhor dos provedores para determinados tipos de carga, quem consegue ofertar o melhor serviço. E muitas vezes o serviço é fatiado, né? Ou seja, eu consigo colocar workloads em cada um dos provedores, mas eu tenho uma visão única de administração, gestão, bilhetagem em cima dos 3 provedores. Esse é o papel do broker. Essa é a missão sensível que nós nos dispusemos a prestar para o governo federal. Gustavo, me diz uma coisa, você trabalha com que agenda para 2022? Quer dizer,
você já tem aí 30 e tantas empresas aí, entidades de governo, né? Já aderindo à nuvem. Mas qual é o teu planejamento estratégico para esse ano? Quem é que você ainda espera que vai entrar, que está em conversação, se é que você já pode revelar, entendeu? Como é que vai ser a estratégia da EDS para a nuvem federal esse ano? Luiz, eu vou tomar aqui a licença poética de abstrair um pouquinho em relação à ata e o serviço de nuvem, né, do governo federal, né? A agenda da Extreme Digital, ela vai muito além disso, né? Assim, o contrato de Cloud Broker realmente foi algo que deu visibilidade, é uma responsabilidade enorme, e é o tema central aqui da nossa conversa. Mas é legal a gente ver dentro da nossa estratégia também os tentáculos, né, que vão se desdobrando através dessas tecnologias que a gente trabalha nesse serviço específico e outras coisas criativas que a gente já fazia, né, ao longo da história da empresa e que cada vez a gente bota mais dentro dessa agenda estratégica de crescimento. Especificamente falando sobre o tentáculo, né, os desdobramentos em cima do contrato da nuvem, como Cloud Broker, nós temos uma ferramenta que é responsável pela orquestração e administração desse ambiente plural, né, desse ambiente multinuvem. É uma ferramenta líder de mercado, reconhecida pelo Gartner, que chama Morpheus, né? Essa é a ferramenta que faz essa orquestração multinuvem. E recentemente, né, nas últimas semanas ali de dezembro, na primeira semana de janeiro, nós fomos vencedores de um processo de orquestração de nuvem, uma aquisição específica desse tipo de modelo de ferramenta no Banco do Brasil. Então, é legal a gente olhar que estrategicamente nós temos, inclusive, uma sinergia entre padrões tecnológicos, tanto do governo federal quanto numa grande instituição financeira como o Banco do Brasil. O Banco do Brasil fez uma contratação específica dessa ferramenta, até porque o banco vem contratando serviços de nuvem dos principais provedores. No ano passado fez uma contratação com tecnologia do Google e tecnologia Microsoft Azure. Então, é fundamental para o banco se organizar para fazer a gestão desses diversos workloads do banco que vão migrar para os principais provedores de nuvem. E nós entramos com o Morpheus em cima de tecnologia Amazon, né? O nosso serviço de administração ele também roda em nuvem, mostrando claramente que esse caminho multinuvem é o caminho que as principais instituições vão seguir, né? Então, já te coloco aqui como um desdobramento estratégico que a gente tem feito de exploração dessas tecnologias e esse nosso posicionamento de um provedor agnóstico, levando o que há de melhor para cada tipo de demanda que se apresenta para a gente. E aí, como eu te falei, a busca incessante em cima da ata, né, que foi a tua pergunta, é que a gente maximize a entrada de órgãos, né, de dezenas de órgãos aqui nesses próximos 3 meses até o vencimento do instrumento, porque realmente a gente acredita que é a maior ferramenta de transformação digital para essas organizações. Então, a gente está disponível e a gente quer muito fazer uma aceleração para que a gente traga mais algumas dezenas de instituições para cá. E aí, indo além da fronteira das atas, acho que agora recentemente, semana passada, saiu aqui em Brasília uma reportagem, deu muita mídia, Globo, Metrópole, vários veículos aí de ponta, falando sobre a retirada do cidadão do balcão do Detran e do balcão dos cartórios, né? Não sei se você viu isso, Luiz, mas é uma solução provida pelo Detran DF, de transferência de veículos de uma forma totalmente online. Hoje você vai fazer a acreditação da venda de um veículo. Se eu vender o meu carro para ti, a gente não precisa mais ir no cartório fazer aquele reconhecimento de firma, assinatura de DUT. Nós vamos fazer isso tudo em cima de tecnologias de ponta, reconhecimento facial, um reconhecimento facial biométrico, com assinaturas digitais, em cima de padrões como blockchain. É um serviço provido totalmente pelo Detran e que nós somos a empresa que está por trás, né, como contratada pelo Detran, desenvolvendo aí grande parte, tem outras empresas também contratadas pelo Detran, mas desenvolvendo grande parte desse sistema, num baita, como você falou, encheção de saco, né? A gente, como cidadão, fica muito contente de ver movimentos como esse. Então, resumindo nesses exemplos, o nosso posicionamento estratégico, né, dentro do que tange
a computação, a tecnologia voltada para o setor público, é a gente ter cada vez mais orgulho desses exemplos de projetos onde a gente traz resultados tangíveis para o cidadão, para a sociedade. É a agenda da empresa desde que nós fomos fundados lá em 2014 e é o que a gente quer cada vez mais se posicionar, trazendo tecnologia aplicada ao nosso dia a dia, né? Acho que a gente viveu um tempo onde a tecnologia vivia nos subterrâneos, né? A gente fazia um monte de coisa, mas que ninguém enxergava. Hoje a tecnologia ela é pervasiva de uma forma que qualquer assunto dentro de uma mesa de bar, dentro de uma reunião familiar, a tecnologia está envolvida dentro do dia a dia das pessoas, né? A predominância do uso de telefones, computadores, streaming de televisões, tudo tem muita tecnologia embarcada, tecnologia aplicada por trás. E dentro dessa nossa agenda estratégica é de um crescimento robusto, mas amparado nesse retorno que a gente pode estar dando para a sociedade. Deixa eu aproveitar, Gustavo, que você tocou em Banco do Brasil, porque na época que eu escrevi, eu não tive condições, quer dizer, não conseguia achar um contato teu para poder te procurar ou falar com tua assessoria, então soltei a patada sem ter ouvido você. Então vou te dar agora a chance de você explicar a coisa. Houve muito questionamento em relação à EDS ter assumido esse contrato no Banco do Brasil, a alegação de que a EDS não participou da licitação, e questionaram. A que você atribui isso? Isso é queixa de perdedor? Porque o Banco do Brasil nunca escolheu ninguém pelo critério da amizade ou do compadrio. A análise é rigorosa, a análise técnica deles. Então, o que aconteceu para vocês ganharem a fama de que não participaram de uma licitação e ganharam sem ter participado? Como é que é isso? Muito bom você ter feito esse segundo degrau de pergunta, que você deu a oportunidade de eu corrigir aqui. Corrigir não. Pode corrigir. Pode corrigir. Detalhar melhor a minha colocação. E eu fico orgulhoso do meu erro, do meu equívoco, porque hoje nós somos um grupo econômico, já tive a oportunidade de te comentar isso, dentro desse nosso crescimento, dessa nossa expansão, a gente tem um crescimento orgânico brutal, né? A empresa hoje já conta com mais de 700 colaboradores, fruto de um crescimento orgânico de tudo que a gente faz desde a nossa fundação. Só que a gente passa por um crescimento inorgânico também. Então, no ano passado, nós tivemos a oportunidade de investir em três empresas muito talentosas, que fazem com que hoje a EDS seja uma das empresas do Extreme Group. Nós estamos criando um conceito de holding. É muito legal ver uma empresa jovem, com 8 anos de vida, ter a capacidade hoje de já ser uma investidora em startups talentosas, em profissionais que, com uma alavanca, com uma catapulta, tem condições de produzir ainda muito mais, né? Lembrando que um dia desse nós éramos uma startup, né? Então, esse movimento acelerado do empreendedorismo orgulha a gente sobremaneira. Então, nós somos um grupo econômico de fato. Uma das 3 empresas investidas nesses últimos 12 meses, como eu te falei, é uma empresa chamada O3S, uma empresa muito focada em gerenciamento de infraestrutura, gerenciamento de nuvem e uso de tecnologias multi-cloud, né? Esse talento fez com que a gente identificasse e investisse nessa empresa. Então, o nosso modelo de aquisição de empresas, ele prevê que nós formemos um grupo econômico de fato, onde a empresa continua com a sua independência de ir ao mercado e, ao mesmo tempo, compõe as soluções robustas que pode ir sob a bandeira de uma das empresas do grupo, né? Então, quando eu te digo que tem Morpheus como orquestrador, broker multi-cloud, tanto no Ministério da Economia, que é um contrato da EDS, significa que existe um vaso comunicante entre as habilidades tecnológicas das empresas dentro do grupo. Quando a gente vai ao Banco do Brasil e concorre e vence como O3S independentemente, significa que ela tem essa independência também de ir ao mercado. E é por isso que eu falei que eu tenho orgulho do meu equívoco, porque eu mencionei tudo como uma coisa só. Então, assim,
é real o sentimento de a gente ter um grupo econômico e a gente saber que somos várias empresas dentro de uma estratégia, dentro de um conceito único, né? E cabe a mim a missão de liderar tudo isso. Então, quando eu mencionei vencemos aqui, vencemos lá, poderia ter um erro fático de alguém olhando e falando, não foi a EDS que venceu no Banco do Brasil. Sim, mas foi uma das empresas do Extreme Group, que é o A3S, que tem essas atividades de nicho e é a melhor empresa que teria a competência dentro do grupo para nos representar e fazer o que o banco exigia. Do outro lado da tua pergunta, sim, um processo no banco, um processo com viés de tecnologia de ponta, tecnologias modernas, que suscita sempre esse tipo de embate, esse tipo de discussão. Se eu não me engano, 2 empresas haviam ficado na nossa frente em relação à disputa de preços, lances, aquelas nuances administrativas de um pregão, né, de um pregão eletrônico, mas que nos testes, nas provas de conceito, né, usando a terminologia correta aqui das compras públicas, na prova de conceito, elas não atenderam aos requisitos técnicos do banco, que, como você falou, é reconhecido no mercado como um comprador extremamente rigoroso e com critérios técnicos muito agudos, né? Então, é um orgulho duplo, né? Não só nós satisfeitos de termos vencido um contrato importante, uma padronização tecnológica, como eu falei, entre governo federal e Banco do Brasil, mas também da gente ter passado pela prova técnica, né? Pelos requisitos técnicos, onde o sarrafo é sempre lá em cima, numa instituição como o Banco do Brasil, e a gente ter atendido plenamente o que se esperava dos requisitos técnicos que o banco tinha naquela disputa. Então, sim, teve recurso, tudo normal dentro de uma ótica de disputa licitatória, Luiz, nada além disso, né? Mas sempre em projetos da envergadura do Banco do Brasil acaba tendo muita visibilidade. O choro é livre, né?